Olá, seguidores do LP Informativo. Estamos de volta. Paulo Bordion, Valério Brizotti, os consultores e auditores. E hoje também um novo entrevistado, né? É o Luiz Tesoto, ele que atualmente é o responsável pela logística de malte da Heineken. Boa noite para vocês. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Edson, tudo bom? Boa noite, Edson, boa noite. Boa noite, Tesoto, boa noite, Bordion, tudo bom? Boa noite. Bom, Luiz Tesoto, nosso entrevistado, seja bem-vindo. Você é um profissional, né, de logística com 10 anos, né, de experiência em indústrias multinacionais. E quando a gente diz logística, eu já vou começar com essa pergunta. Por que a logística ela deve estar presente desde o início da empresa? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade aí pro Valério, para você, Edson, e Paulo também pela oportunidade, né? Bom, a logística de uma forma bem resumida, né? É a área de gestão e organização da empresa, voltada para o planejamento, armazenagem, né, movimentação e o transporte, né, de produtos e insumos, né? E ela é importante na empresa porque através dela você evita perdas, né, tendo uma logística robusta, bem organizada, você evita perdas, né, evita retrabalhos e também visa a maximização das receitas, né. Então é a área que engloba aí abrange desde a negociação com o fornecedor, né, até a entrega do produto final aí produzido pela indústria que está recebendo o insumo do produto para o cliente final, né? Uhum. Você falou da entrega, que problemas que podem, de repente, surgir, né, com o não cumprimento no prazo dessas entregas? O não cumprimento do prazo da entrega, né, tem os dois lados, né, tanto o não cumprimento do prazo na entrega do produto, o insumo em si, para a fábrica que vai produzir determinado material, né, e também você pode ter o atraso da entrega do produto final para o seu cliente, né. Então, os impactos que você pode ter num atraso de entrega, falando aí da entrega do insumo para a indústria que vai produzir, você pode ter acontecer de ter o vencimento de um insumo em estoque, né, pelo fato de você não produzir, porque não recebeu determinado insumo. Você pode ter uma parada de linha de produção pelo fato do insumo não ter chegado no prazo do que estava planejado para ser executada aquela produção, né? Então você tem gargalos produtivos, né, na indústria, setups de máquina, né, porque a partir do momento que você não entrega determinado insumo, você tem que fazer setup, alocar outro produto para ser produzido em linha, para evitar da linha ficar parada, né? E linha parada a gente sabe que é um custo muito grande para a indústria, né? E a partir do momento que você não tem a produção do produto acabado, consequentemente você não vai ter esse item em estoque, né? E não vai conseguir fazer entrega para o seu cliente final, né? Gerando a insatisfação do cliente, que é um ponto extremamente negativo, né, para a indústria, né, a visibilidade da companhia como um todo e a insatisfação, né, do cliente de modo geral. Em alguns casos, dependendo um atraso na entrega de um insumo, se você é uma indústria que produz um determinado equipamento para alguma outra indústria automotiva que seja, por exemplo, isso aí pode até acarretar em multa para a empresa, né, multas altíssimas, aí uma linha de produção automotiva parada, por exemplo, né. Então, esse é um dos impactos, aí, alguns dos impactos que a gente pode ter, né? Perda de contrato também da parceria, né? Pela falta de fornecimento. O Tesoto, agora, falando do... Desculpa. Só curiosidade, me fala para mim, assim, os principais, você falou de vários problemas, mas o que de maneira geral na logística, o que se torna um grande problema? Porque a gente está falando de uma Heineken que vamos dizer assim, tem uma logística muito forte, né? Agora, para as pequenas empresas que dependem de terceiros, o que você enxerga aí como principal problema de logística, aí, principal gargalo aí que acaba gerando não conformidades na gestão aí?
Nas pequenas empresas, o que a gente observa bastante é a questão de falta de procedimentos, né? A padronização dos processos, né? A partir do momento que você não tem acordos de serviços muito bem definidos, né? Das suas atividades internas, seja com o prestador de serviço também, por exemplo, você não tem uma operação muito bem definida e alinhada, né? Seja com os fornecedores, né? Seja nas atividades internas, né? Os procedimentos, tudo mais, né? Então, por isso que é importante a questão da padronização, das normas, né? A questão aí de ISO 9000, da padronização dos processos, né? Isso é extremamente importante, né? O que eu vejo, assim, que eu já presenciei também em empresas menores, é a questão da padronização, né? De você ter processos bem definidos, desenhados, né? E a estratégia em si da companhia bem cascateada, né? Até o chão de fábrica, por exemplo, mas até o pessoal mais operacional, né? Seria uma gestão mal planejada da empresa, no caso. Uma empresa nível Hine que ela tem um planejamento melhor. Então, seria, resumindo, uma falta de planejamento, uma gestão até mal implementada de uma empresa pequena que não consegue, às vezes, atender um pedido ou um produto não chegar até o cliente. Seria isso, uma falta de uma gestão mal feita, resumindo. Isso pode se colocar assim? Sim, desde da estratégia da companhia bem cascateada, né, até o chão de fábrica, por exemplo, pessoal mais operacional, né, e aí a logística como um todo tem que estar bem estruturada, né, os procedimentos muito bem alinhados com o pessoal, né, a questão de planejamento de produção, enfim, recebimento, expedição, tem que estar tudo muito bem alinhado aí, sempre visando o atendimento para o cliente final, né. A satisfação do cliente final, que é o propósito aí principal de todas as indústrias aí, independente do segmento, a satisfação do cliente, né? Entregar no prazo que é solicitado, a fim de evitar seja uma parada de linha, por exemplo, se tiver fornecendo para alguma outra indústria, né? Que depende daquele produto semi-acabado para dar sequência no processo deles, né? Ou até mesmo para entregar para um cliente final, né? Acho que todos nós, de uma forma geral, quando compra alguma coisa, espera que chegue no prazo e nas condições devidas que a gente espera que o item chegue, né? 100% intacto, na caixa, bonitinho ali, para a gente poder desfrutar do que a gente comprou, né? Então, de modo geral, assim, o que a gente espera é a entrega no prazo, e o produto na qualidade que a gente espera, né? E essa qualidade, para chegar no cliente, realmente a gestão entra bastante, porque às vezes essa logística ela pode ser própria ou pode ser uma logística terceirizada, né? Então é um risco também isso, né? Você fala assim, tem que chegar até o cliente com qualidade. Sim, e às vezes passa por vários canais, né? Para chegar até o cliente. Você não pega, às vezes, coloca no seu caminhão dentro da empresa e descarrega no cliente final. Passa por várias transportadoras. Qual um método ou uma ferramenta para tentar garantir ou chegar próximo disso, que mesmo não sendo frete próprio ou um meio próprio, chegue com qualidade no cliente? Aí entra bastante a parte da gestão dos parceiros logísticos que você vem a ter, né? Hoje as empresas e indústrias trabalham bastante com terceirização, né? Hoje em logística, por exemplo, você tem desde a terceirização da logística de uma empilhadeira, como a terceirização da logística como um todo, né? Desde o recebimento de insumo, a expedição do produto acabado, o transporte, enfim, armazenagem, né? Então, hoje na logística, as empresas têm focado mais no seu core business, né, digamos, que é o que ela é especialista em fazer realmente, e acaba terceirizando bastante atividades, né? Por exemplo, a parte de limpeza, de segurança patrimonial, todo esse tipo de coisa, né?
E principalmente na logística hoje se terceiriza muito o transporte, né? Porque hoje a gente sabe que é custoso para a empresa, a parte de gestão de manutenção dos veículos, tudo mais, né? Então, você terceiriza essas etapas do processo, você foca no seu negócio, né? No caso, na produção daquilo que você é especialista, e deixa o transporte, essas outras atividades, para quem é especialista nessa outra atividade, né? Aí é importante a questão dos procedimentos muito bem estabelecidos, né? A questão de ter as SLAs aí, né? Que é o Service Level Agreement, que a gente fala, que é onde tem todos os acordos ali, as exigências da sua empresa para com o seu parceiro logístico, né? Independente de que etapa da cadeia ele vai atuar, para ter isso muito bem amarrado, né? Entre a empresa que está produzindo com quem está prestando o serviço de transporte, de armazenagem, comércio exterior, enfim. Seria o sino de Laranjal. Olha lá. O sino vai bater 10 vezes agora. 10 vezes. Seria, pegando o gancho que você falou, seria uma gestão bem feita. Você ter uma boa qualificação, uma avaliação. Primeiro, selecionar os seus fornecedores que vão fazer isso, avaliar, fazer a qualificação deles, o treinamento. Entraria a gestão aí, né? Para poder assegurar que esse produto chegue no destino final com qualidade. Isso entra bastante na parte que vocês aí também são especialistas aí, né? Que é na parte da gestão dos fornecedores, né? A parte de avaliação de fornecedor, né? Os acordos e serviços bem definidos, né? Quem é apto ou não para estar fazendo. Luiz, eu queria saber, né? Como que organizar o meu fluxo logístico? Bom, o fluxo logístico, ele inicia aí desde quando você começa a ter uma negociação com o fornecedor, né? Até a entrega do que você está comprando de insumo para a sua indústria, por exemplo, até a entrega do produto final para o cliente, né? Então, para você ter a entrega do produto para o cliente, igual eu falei, seja para uma outra indústria que vai usar o seu insumo para produzir algum outro produto, né? Você tem que ter um planejamento muito bem alinhado, né? Começa lá desde da negociação, quem vai ser o fornecedor, a negociação da pesquisa, quem vai ser a empresa que vai fazer o fornecimento de determinado insumo para você, né? O planejamento de materiais, né, para quando você vai precisar, quanto você vai precisar. Então começa aí desde o planejamento de SNOP aí, que é o Sales and Operation Planning, né, que se enxerga, faz todo o planejamento do que você vai produzir, o que você vai precisar de insumo, para quando você vai precisar. Então, começa desde tudo começa com planejamento, né? E na logística não é diferente, né? Então, com planejamento bem definido, para você ter os insumos nas datas que você precisa e evitar, aí, de novo, não deixar de atender o seu cliente no prazo que ele espera, né? E num custo factível também, né? Dentro do que é esperado pela companhia como um todo, né? E aí, para organizar um fluxo logístico, de novo, treinamento de equipe, né? Ter a estratégia muito bem alinhada com o pessoal do chão, da operação, né? Digamos. Na logística também é importante a questão da realização dos inventários, né? Cíclicos aí, né? Para garantir a acuracidade dos estoques, se de fato o que o pessoal da operação está enxergando no sistema de fato existe no físico para determinada produção, né? Que às vezes o que acontece bastante nas indústrias aí é a questão da acuracidade de estoque, né? Então, garantir de fato que o pessoal de operação, de produção está visualizando no sistema de fato existe no armazém para produção, ou seja, para atender uma ordem de venda, né? Ainda mais agora com esse cenário do Covid aí que a gente está, muitas pessoas aí, a maioria praticamente aí no home office, então muitos não estão ali próximo da operação no dia a dia, né? Estão de home aí à distância, tocando a operação, então a visibilidade aí, as informações. Nós perdemos o contato com ele.
Exato, para organizar o fluxo também da logística é importante a questão de revisitar processos, né? Ter os procedimentos muito bem estabelecidos e seguir à risca, né? O que está definido no escopo das atividades, né? Viu, Luiz, uma curiosidade, o que a gente verifica, pelo menos nas empresas que a gente presta serviço, uma desconexão muito forte quando a empresa tem, né, quando a empresa de produtora de bens, planejamento e controle de produção, né, o PCP, ele parece que o pessoal trabalha desconectado da logística e isso aí dá uma série de problemas, né, principalmente, como você falou, principalmente agora nessa época, né, do Covid, aí se não tiver harmonia, né, na verdade o PCP tinha que, né, tocar o tambor lá e a galera funcionar, né, então... eu não sei como é que você vê isso, se isso aí é fato, se vocês sentem isso aí também na empresa de vocês, é uma coisa recorrente em todas as empresas, ou é uma coisa que, de repente, é mais característica de alguns tipos de empresas de menor porte, enfim? O que eu vejo é que esse cenário do vírus aí, todo mundo mais distante um pouco, claro que todo mundo tem se adaptado nesse sentido aí, porque que as coisas precisam acontecer, né? Mas é fato que, de certa forma, esse distanciamento aí acaba dificultando um pouco mais o nosso dia a dia, né? Mas igual eu falei, começa desde do planejamento, né? As áreas em si tem que se falar, né? De certa forma tem que estar integrado aí desde quem está recebendo o número lá como demanda de venda, por exemplo, do que vai ser vendido, né? Isso aí cascateado para o time que faz a análise de fato de onde vai produzir e quando vai produzir, né? Para essa informação chegar redonda para o time que faz o planejamento de materiais em si e cascatear isso para as fábricas, né? A partir do momento que algum desse elo aí da cadeia aí de planejamento, enfim, falha, você jogou tudo o resultado por água abaixo, digamos, né? Então, é extremamente importante aí, logística e planejamento como um todo, aí ter reuniões diárias aí, rápidas, né, de 15 minutos, por exemplo, passar o status, como está a operação, enfim, isso é extremamente importante para manter todo mundo na mesma página com relação ao que está acontecendo na companhia como um todo, né, e evitar erros, né, tentar trabalhar o mais, claro que nesse cenário que a gente está hoje é difícil prever alguma coisa do que vai acontecer, enfim, mas é importante estar todo mundo engajado e muito bem alinhado, né, para minimizar o máximo possível os impactos, né. Sim, sim. É comunicação, né? Fala na comunicação, acho que toda empresa tem, né? Eu ia falar isso que o Valério acabou de falar, é a comunicação. O que a gente sente em pequenas empresas, não falando a nível Heineken, igual você está citando algumas partes, que é uma empresa que tem um sistema logístico quase que impecável, né? Falando das pequenas empresas que a gente atende. Tem alguma maneira ou algumas coisas para ser feito para deixar um pouco mais eficiente? Porque a gente escuta muito assim, falta pessoal, mão de obra qualificada, você vai na expedição ou qualquer outro lugar, o cara fala, não tenho material adequado, eu não tenho treinamento, eu não tenho mão de obra suficiente. Qual seria uma metodologia para conseguir que uma pequena empresa que não tenha muita infraestrutura consiga ter uma logística até certo ponto eficaz? Planejamento mesmo? Ou tem alguma ferramenta que pode ser usada? Hoje se fala de ferramentas, né? Pode ter eu não conheço tanto da área, mas sei que tem algumas ferramentas voltadas a grandes empresas. Tem alguma ferramenta ou algum método de gestão que consiga fazer com que diminua erros? Porque existe bastante erro, experimento em fábrica de plástico, outro segmento na parte de expedição. Qual seria um modelo ideal ou um modelo mais próximo para chegar, para
ter um sistema logístico em determinadas empresas menos ruim? Qual uma dica que você pode dar para o pessoal que vai estar assistindo, que bastante tem empresa de pequeno porte e peca nisso e tem dificuldade nisso, tem muita dificuldade. Hoje o que é importante, né, é a questão da padronização dos processos, né, você adequar a sua operação ali porque você tem de recurso disponível para aquela atividade, enfim, né, claro que em algum momento a empresa vai ter que tirar dinheiro do bolso ali e investir de alguma forma, não falo investimento estrondoso, né, mas assim, de alguma forma vai ter que ser, algum investimento tem que ser feito, né, enfim, mas o que pega bastante em empresas menores, que eu tive a oportunidade de trabalhar também, é a parte de padronização, né, de ter processo, ter fluxos definidos, né, parte de treinamento do pessoal, né, não é simplesmente você pegar contratar uma pessoa, colocá-la ali para executar determinada atividade, é independente de ser logística ou qualquer outra função, e não dar os recursos necessários mínimos ali para ela poder trabalhar, e os treinamentos mínimos necessários ali para ela poder executar aquela função, né? Então, o que pega bastante que eu vejo é a questão de padronização, né? Ter os procedimentos estabelecidos ali, onde a pessoa que está executando a atividade possa consultar para tirar a dúvida do processo, se tiver alguma dúvida, né? Enfim, mas a questão de ter a padronização mesmo, né? E aí, claro, igual eu falei, em algum momento a empresa vai ter que fazer algum investimento, né? Num carregamento de um caminhão, por exemplo, dependendo se a empresa não tem doca para carregar o veículo, enfim, questão de ergonomia, em certos pontos não tem para onde correr se não for investimento em recurso, em equipamento, enfim. Mas o básico é a padronização do processo, né? E seria uma instrução, procedimento e treinamento de pessoal. Seria um começo para as empresas de pequeno porte, ou fica muito comum, o Valério sabe também, a gente se deparar com a seguinte situação. Uma fábrica qualquer de plástico ou similar. Uma pessoa se destaca lá na produção. Vamos subir essa pessoa de cargo. Vai para a expedição, vai para o setor logístico. Muitas vezes a pessoa não tem preparo para estar lá. Ela não sabe que ela tem que se comunicar com PCP, com comercial, e então esse é um erro que acontece bastante. Então acaba ficando uma logística mal feita, porque não foi planejado. Então, como você disse, uma das soluções seria padronizar, e até no recrutamento, na hora de pegar essa pessoa para trabalhar na expedição, você treinar ela, ter um procedimento para ela seguir e até monitorar ele. Seria isso, né? Ter até uma pessoa certa, fazer um treinamento, documentar o que ela tem que fazer, também ver se ela tem as condições, as competências necessárias para estar lá, e fazer um monitoramento também, né? Antes talvez de investir. O que eu costumo dizer é que a pessoa, né, o profissional que vai trabalhar com logística tem que, acho que todos nós, né, no geral, sempre tem que lidar com problemas, entre aspas, né, para se resolver no dia a dia da operação, isso em qualquer área, né. Então, eu costumo dizer que o profissional de logística tem que gostar de resolver bastante problema, né, porque sempre tem, né, nota fiscal que não sai, o veículo não é liberado, insumo que não chegou, vai atrasar, enfim. Então, o profissional de logística hoje ele tem que ser uma pessoa dinâmica, né, e disposta, né, a resolver problemas e enfrentar algumas situações como essas, né. Claro que sempre tem o planejamento, tem que ter o planejamento para tudo na logística, né, a fim de garantir prazos de entrega e tudo mais, mas é inevitável, ainda mais num país como o nosso, não tem imprevistos, né, então
a pessoa que vai trabalhar com logística tem que estar disposta a isso, né? E eu costumo dizer também que a logística é o coração do negócio, né? Você está ligado desde o momento em que começa a negociação com compras lá, da onde vai vir o insumo, enfim, até a entrega no cliente final, você está ligado no processo, né? Então, tem que ser um profissional dinâmico. Você falou em processo. Né? Até você fazer uma análise, porque tem os fatores internos e externos, né, que influenciam muito na logística, né? Não é só, a gente falou internamente, né, de uma pessoa na expedição, mas a logística faz um gerenciamento de risco para tanto sanar problemas internos como externos. Vamos falar em termos de escoar o produto. Tem vários métodos, tem transporte rodoviário, tem aéreo, tem, enfim, tem vários métodos para escoar essa produção. Isso tudo é feito um mapeamento, uma análise de risco, porque o estado de São Paulo tem estradas até favoráveis para movimentação, mas tem estados que não tem estados que chove, você não consegue andar, então tudo isso na logística é feito uma análise sobre isso? Sim, dependendo do canal que vai ser atendido, né, para quem vai ser feita a entrega, enfim, qual que é o canal de distribuição que vai ser utilizado, tem que ser feita toda essa análise, né, até para você poder, a logística está envolvida até nisso, né, para você elaborar, ter um preço de venda definido, por exemplo, e aí qualquer empresa, né, você tem que avaliar qual meio de distribuição que você vai usar, né, vou mandar uma carga lá para o Nordeste, lá, então compensa mandar rodoviário, de acordo com as condições de rodovias que nós temos no país hoje, não, vai enviar via cabotagem, né, marítimo que seja, então, tudo isso tem que ser avaliado, né, porque até para a elaboração de um preço para o cliente, todos esses custos aí logísticos têm que ter sido avaliado, né, para você poder elaborar o preço de venda, então, às vezes não é factível mandar via rodoviário, fica mais barato você mandar via cabotagem, né? Então, claro que aí também tem o fator do tempo de entrega, né? Você vai mandar via cabotagem, dependendo, não vai chegar no mesmo prazo que vai chegar um rodoviário, por exemplo. Tem a questão das condições do produto que você está enviando, questões de qualidade, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado e é avaliado, né? Senão... O Luiz Tesotto citou agora há pouco o processo logístico, né? Como gerenciar o processo logístico? Começa pelas próprias ferramentas de gestão, né? As análises, as reuniões diárias aí de operação, dos pontos críticos que tem para o dia, ou para os próximos dias, para os próximos meses que seja. Então, da discussão de como está ocorrendo a operação, se tem algum ponto crítico que não tem, os cenários mudam muito, muito rápido, né? E para a logística é tudo muito dinâmico, né? Então, para fazer um bom gerenciamento, é importante você ter claro quais são as metas, né? E os objetivos estabelecidos, né? E aí, hoje em dia, para suportar e gerenciar a operação, dependendo do tamanho da operação, hoje você tem muitas ferramentas, aí, muitos softwares aí que podem ser utilizados, né? Então, tudo isso tem que ser... Está atrasado, pode continuar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Começa desde o bom planejamento lá, os acordos de serviços muito bem estabelecidos, né, com todos os parceiros que estão envolvidos na cadeia, né, todos têm que estar em todos os elos ali da corrente, né, tá falando a mesma língua, né, que cai naquilo que o Valério falou, né, questão de comunicação, né, e se em algum momento ali algum elo falhar, lá na frente vai ter um impacto, né, e aí esse impacto pode ser N coisas podem acontecer, né? Pode faltar um insumo,
você deixar de produzir, deixando de produzir, você deixa de entregar o produto do seu cliente, né? Então, usar as ferramentas de gestão como um todo, né? Ter uns KPIs aí, os indicadores muito bem definidos e monitorar eles se estão performando dentro do que você espera para a sua atividade em específico, né? E se não está dentro do esperado, por que não está dentro do esperado? Aí entra muito na parte de gestão aí, que o Paulo e o Valério também dominam muito aí, né? Especialidade deles. Então, é importante ter muito bem, usar as ferramentas disponíveis a favor, né? E para fazer toda essa gestão aí, fluxo de informação e de material, né? O que considerar para escolher um operador logístico? Bom, para escolher um operador logístico aí, avaliar quais são as competências deles, né, do parceiro, que seja dependente aí do produto que ele vai fornecer ou que serviço que ele vai prestar, né, avaliar a expertise aí do parceiro, aí, o know-how dele para executar determinada atividade, né. A questão de disponibilidade de recursos, equipamentos necessários, né, por exemplo, vou trabalhar com produto refrigerado, tenho que armazenar produto refrigerado. Será que meu parceiro logístico tem estrutura para armazenar o meu produto refrigerado, né? A questão de equipe, como que a estrutura, né, para apoio gerencial, para estrutura na parte de TI, sistemas, né? Como vão ser, né, as formas de cobrança para os serviços prestados, né? Então, o que pega bastante hoje também, o Paulo e o Valério trabalham com parte de software aí na parte de gestão, que eu vejo que as empresas exigem bastante, não exigem, mas buscam, né, a questão da personalização, né, quem vai te prestar o serviço, por exemplo, conseguir se personalizar, se moldar para a necessidade daquilo que você precisa, né, avaliar também o tempo que essa empresa está no mercado, né, se a empresa que você está contratando, vamos supor, para armazenagem ou para distribuir seu produto, por exemplo, tem estrutura para uma ampliação futura para atender algumas regiões que hoje eu não atendo e lá na frente eu pretendo atender, por exemplo, né? Às vezes acontece se olhar o momento agora e não olhar daqui, por exemplo, 5, 10 anos para frente de como pode estar o meu negócio, né? E aí você acaba optando por um player não adequado para o que você está visando lá na frente, né? Então, não olhar só o momento atual, mas olhar os próximos passos, né? Os 5, 10 anos para frente aí, do que o parceiro logístico precisa ter para lá na frente também conseguir acompanhar a evolução da indústria que você está, né? Enfim, a questão da capilaridade geográfica, né? Show, só comentar. Que você comentou anteriormente, o Brasil é uma caixinha de surpresa, né, cara? Nós vivemos não dá, a gente faz planejamento, por exemplo, no início do ano acho que todo mundo fez planejamento estratégico, teve que mudar tudo, né? Ninguém estava prevendo essa pandemia, né? Da forma que foi, né? Aquela época que deu a greve dos caminhoneiros, né? Ninguém estava esperando também, então a gestão de risco é bastante importante nesse sentido, né? Mas eu sou um pouco saudosista, cara. Meu pai é ferroviário, nós estamos num trecho ferroviário, né, da antiga Sorocabana, né? E você tem só curiosidade para você matar rápido, assim, sem atrapalhar muito. E a ferrovia, cara, acho que saindo um pouquinho do assunto, não tem, sei lá, expectativa de voltar a funcionar não como era antes, mas talvez de uma forma mais inteligente, aí, mais barata, talvez, não sei. Porque tem aí né, os trechos todos formados, né, os entroncamentos, tudo. A gente fica vulnerável, né, com caminhoneiros, só com alguns tipos de transporte, né? Se bem que tem algumas outras localidades usa-se muito, né, a ferrovia, mas eu estou apaixonado porque nasci na ferrovia, nasci na estaçãozinha de César Neto lá e desde então até os 12, 13 anos morei nas casas da ferrovia, né? Então, não sei, queria ouvir você, a sua expectativa aí da ferrovia, rapidinho, só para não atrapalhar muito.
Eu também, hoje tem algumas rotas aí de ferrovia que é utilizada, né, saindo de Santos, por exemplo, até saindo de Paranaguá também tem rotas aí, né, Santos, por exemplo, tem terminal aqui em Jundiaí que sai carga de Santos para Jundiaí, aqui para nossa região, né. Tem Porto Seco aqui, né? Os portos secos, né? Tem até os portos secos aqui na nossa região, né? Mas é o que você falou, né? Hoje o Brasil, de modo geral, pelo tamanho territorial que nós temos, né? Logicamente que é um modal aí que devia ser muito mais explorado do que é hoje, né? A gente vê na Europa aí os países muito menores que o Brasil aí nadando de braçada aí na questão do transporte ferroviário, né? Então, anos-luz aí na nossa frente, né? Eu também espero que isso aí tenha algum investimento maior no país com relação a isso, né? E a partir do momento que você tem isso aí para a empresa é fantástico, né? Porque você reduz demais o custo, né, do transporte do seu insumo, seja dos portos ou mandado de alguma fábrica por aqui para lá para o Nordeste, por exemplo. Então facilita demais o processo, né? E questão de custo para a empresa também, mas infelizmente é uma falha que nós temos hoje no país aí gigante, né? Apesar de ter algumas rotas aí privatizadas, o pessoal tendo fluxo, né, de materiais, mas ainda está longe do que a gente deveria ter como país, né? Muito longe. Legal. Bacana. A logística. Terceirizar ou não a logística? A terceirização tem que ser avaliado o que você quer deixar não deixar de olhar de certo modo, mas deixar de se preocupar com aquela atividade em específico e olhar para o seu negócio, para o que a empresa é especialista em fazer, né? E passar para quem entende daquela atividade a fundo a executar, né? E aí você monitorar o que ele está sendo executado, o que eles estão executando, né? De acordo com o que você acordou de padrão de acordo de serviço, né? Do que foi planejado, que eles que executassem, né? E tá dentro do que você contratou, né? Então aí vai muito do que a empresa espera para o negócio dela como um todo. Por exemplo, hoje em logística, transporte praticamente é terceirizado em quase todas as empresas, né? Até pelo custo envolvido de equipamento, o dinheiro que você investe para ter um veículo hoje é muito alto. Então, as empresas acabam terceirizando a parte de transporte, né? E logicamente, se preocupando com o core business dela. Claro que daí ela vai cobrar da transportadora a entrega no prazo, o produto chegar na qualidade que ela espera, que ela está carregando no veículo, tem que chegar na qualidade, lá na mesma qualidade no cliente, né? Da mesma forma que está saindo da indústria, que vai ter que chegar no cliente. Então, vai muito do que a empresa quer deixar de cuidar, de certo modo, entre aspas, né? E cobrar o nível de serviço e para focar no core business dela, né? Na produção de determinado item, né? Então, hoje as empresas terceirizam muito, que nem parte de limpeza, parte de segurança patrimonial, locação de equipamento, empilhadeira, enfim, hoje praticamente todas as empresas aí trabalham com locação de empilhadeira do que ter a empilhadeira de fato, né? Até parte de mão de obra também, empacotamento, esse tipo de coisa, né? Alguns os serviços mais braçais, por exemplo, acaba terceirizando, né? Porque de certa forma você reduz o custo, logicamente. Então, tudo tem que ser avaliado, os pós e os contras, né? Do que você de fato quer terceirizar e não ter na sua mão ali a gestão do negócio, da atividade, né? E vai depender da estratégia, né? Que você quer adotar como premissa para o negócio, né? E aí avaliar o que vai ser terceirizado, e aí volta naquilo de ter todas aquelas análises lá, para quem você está terceirizando aquilo, tem os requisitos mínimos necessários, né, para fazer aquilo tão bom quanto você faz, ou às vezes até melhor, né, que nem uma indústria,
que produz aí qualquer produto não é especialista em segurança, então você acaba contratando uma empresa de segurança para fazer toda essa parte para você. Claro que você vai cobrar, estabelecer os padrões ali do que você precisa para ele, né? Cobrar por aquilo e monitorar, mas não você vai estar preocupado em executar aquilo diretamente, né? Então, a mesma coisa acontece para logística, né? Algumas atividades ali que não são tão primordiais para produção, por exemplo, para entrega do cliente final, você acaba terceirizando aquilo, né? Deixando de se preocupar com aquilo de certo modo e focando de fato no que é mais importante para o negócio, né? Luiz, eu queria que você me explicasse, né, sobre o que é logística reversa. Então, a logística reversa, basicamente, aí, resumindo, é o caminho oposto aí da logística convencional, né? Na logística convencional, aí você tem desde o recebimento do insumo, a produção do item, né, e a entrega do produto para o cliente final, né? A logística reversa é ao contrário disso, né? Quando um produto, uma embalagem, por exemplo, faz o caminho inverso, né? Volta desde o cliente, do cliente final lá do consumidor, o varejo que seja, e do varejo ali para o distribuidor que seja, e do distribuidor, por exemplo, para a fábrica, né? Para ser reutilizado ou para ser dada a destinação correta, né? Então, para isso acontecer, aí você tem meios aí de comunicação, de como o consumidor deve, de fato, descartar aquele produto, ou onde ele deve devolver. Entra muito forte a parte de comunicação, né? Isso aí também está ligado à questão da preservação, logicamente, né? O mais importante é a preservação do meio ambiente, né? Então, a logística reversa, basicamente, é o caminho oposto, né, da logística convencional, uma embalagem que seja, enfim, voltando para a indústria para ser reutilizado, reprocessado de alguma forma, ou até eventualmente descartada da forma como tem que ser, né, evitando aí a contaminação do meio ambiente, né. Um exemplo disso também é a questão dos pneus, por exemplo, né, que aí você pode ser reutilizado de N formas, né. Enfim, é isso aí, voltando para a indústria, o que é bom também, né? Falando de garrafa, por exemplo, já tive a oportunidade de visitar a produção da vidraria, né? A produção da garrafa em si, e lá, conversando durante a visita, eu vi alguns caminhões chegando com um caco de vidro, né? E aí a pessoa da empresa que me atendeu na época comentou que o vidro retornando para a vidraria, eles têm um ganho de quase 30% aí da produção, né? Então, é extremamente importante, apesar de muitas pessoas não dar a importância devida, né? Para o negócio em si, é extremamente importante ter esses retornos, né? Igual eu falei, seja para dar a destinação correta, que também é extremamente importante, por questão de preservação e meio ambiente, né? Até para a questão produtiva, né? Que nem nesse caso, por exemplo, se alavanca a produção quase em 30%, né? Evitando fazer o vidro do zero, basicamente derrete ele de novo ali e tal, e volta para o processo, né? Então, é um ganho gigantesco isso para a indústria também, né? Então, basicamente, é o caminho reverso, né? Alguns ramos de atividades faz a logística reversa até para reaproveitar material. Alguns ramos são obrigatórios. Acho que o ramo de pneu, se não estou enganado, o Valério sabe, não sei se... tem várias normativas que alguns produtos aí... Eu me deparei esses dias numa situação meio complicada. A gente tem uma empresa que faz colchões, né? Então também é certificado, colchão é produto certificado. E aí fazer a logística reversa de colchão, meu amigo, não é fácil não, cara, porque... O que você faz com o colchão depois que você acabou de usar? Você usa uns 10 anos, aí 5 anos, 10 anos. Aí o cara doa o colchão, é duro retornar esse negócio. Aí o cara tentou fazer um esquema com alguns lojistas lá, mas é difícil, cara, não é? Tem produtos que são... É um procedimento, acho que é uma informação, citar essa informação porque vai pelo LP informativo, muitas pessoas de Laranjal acabam vendo, e a capital brasileira do brinquedo. Hoje, as embalagens
Hoje é obrigatório a logística reversa na fábrica de brinquedo. Hoje tem que se coletar 22% no estado de São Paulo das embalagens plásticas, das embalagens do brinquedo mesmo. É uma norma imposta pela Brinq, então ficou como pilha ou como pneu obrigatório. As fábricas já estão fazendo isso. Foco na sustentabilidade mesmo no caso do brinquedo, que ela não volta para a fábrica para fazer um retrabalho como o pneu faz, acho que a pilha faz também, né? Então, só para dar um adendo aí, hoje o brinquedo, a logística reversa das embalagens é obrigatória. Certo. Bom, nós estamos chegando quase ao fim da nossa entrevista. Ultimamente, o mercado de trabalho ele tem passado por constantes mudanças, né, especialmente com relação à pandemia do Covid-19. E neste contexto, em que as mudanças no mercado elas influenciam no futuro da logística? Justamente em momentos como esse aí que a gente consegue evidenciar aí, né, a importância da logística aí, né, seja no transporte aí enfim, dos alimentos aí que chega no mercado no nosso dia a dia aí, a questão dos medicamentos, né, então se a gente tem esses itens disponíveis aí para comprar no mercado, na farmácia, enfim, até os suprimentos aí de hospitalares e tudo mais, a logística aí está envolvida, né, desde o transporte aí, do planejamento, enfim, tudo, né. Então, acho que o que vai ficar aí de aprendizado aí, não só para a logística, mas como para todos nós aí, né, as ferramentas aí de eletrônicas aí e tudo mais, né, o home office em si, as estruturas aí que a gente tem hoje de software aí que apoiam a operação de todas as formas, né, então o que vai ficar para a gente como aprendizado é como as empresas que estão funcionando hoje, a maioria do pessoal está tudo de home office e as operações estão acontecendo, né. Estão se adequando à realidade, e algumas coisas, como tudo tem seu lado negativo, mas também tem seu lado positivo, apesar de ter muitos lados negativos, também tem muitos lados positivos, né? E uma delas é as ferramentas que a gente está usando, que nem agora aqui, poderia estar fazendo essa entrevista pessoalmente, mas estamos conseguindo fazer normalmente à distância, né? Então, e na logística da mesma forma, né? Hoje tem várias tecnologias aí, sistemas que fornecem informações em tempo real aí, né, da onde o veículo tá, enfim, então acho que o e-commerce hoje está muito em alta também, né, que de certa forma tem um link com a logística aí, então tá bastante em alta, a gente vê notícias a todo momento aí de que a venda aumentou pelo e-commerce e tudo mais, né. E se a venda aumentou pelo e-commerce, está tendo que ter as entregas, está tendo que ser produzido, enfim, as coisas precisam acontecer, né? Então, o que vai ficar de aprendizado aí que eu vejo com mudança aí após esse cenário do vírus aí passar, e a gente torce que seja o quanto antes, né? As operações como tem acontecido, né, inventário, a gente fala que inventário é muito importante ser feito para garantir a curiosidade do estoque e ser feito com certa frequência aí todo mês, por exemplo. Tem empresas que já não estão fazendo inventário todo mês, então fica algumas reflexões também, né, será que realmente é necessário fazer inventário todo mês, por exemplo? Então, como está tendo que se adequar ao distanciamento, o pessoal reduzido aí, todas as fábricas trabalhando com o pessoal reduzido, né, em todos os segmentos aí, isso fica como lição, né, quebrar alguns paradigmas também, né, não necessariamente inventário, por exemplo, teria que ser feito todo mês, né, agora não está sendo feito, será que precisa ser feito? Então, acho que é questão de estruturar mesmo a operação, assim que tudo isso passar, né, isso em todos os negócios, né, e usar as tecnologias que a gente tem a favor de nós, né. Vai ter muita mudança, né, nos próximos anos aí, né,
questão da indústria 4.0, a questão Sim. da inteligência artificial, né, esses novos equipamentos. Eu tenho um amigo que estudou comigo, trabalha na Volvo lá nos Estados Unidos, os caminhões lá praticamente já estão circulando em alguns países aí sem o motorista, né? Pô, não tem cabine. É assustador o que vem pela frente, então. né? Vai melhorar muito a logística, mas não sei como é que vai ser o impacto social disso tudo, né? A gente acaba se preocupando, né? Porque não está tão longe, cara, coisa de 10 anos, 15 anos. Sim. Então, Na verdade, parecia estar longe há um tempo atrás, mas a gente se depara com uma pandemia ou algo assim, que tem que se virar de uma hora para outra, né? Então, a gente está falando de coisas que demorariam anos, a gente agora tem que fazer em semanas. Acho que seria mais ou menos isso que o Valério está falando. Nós estamos caminhando cada vez mais rápido. Tem que se caminhar cada vez mais rápido devido a tudo isso que está acontecendo. É bom para uma parte e é ruim para outra. Se perde em alguma parte, perde mão de obra em certos casos, acaba ganhando mão de obra em outros casos, porque alguém vai ter que alimentar, desenvolver esse software, alguém vai ter que ficar no home office gerenciando isso, talvez aumente até mão de obra especializada com a pandemia. Marketing é uma profissão que vai crescer com tudo isso, porque a gente está se adequando. E a logística também. A logística, ela vem mudando, igual você falou do e-commerce. Era menos, agora está quase... Todas as lojas estão conseguindo sobreviver através do e-commerce. E já não é um método que igual era antes. Envolve muitas outras coisas. Então, acho que essa nova realidade ela está fazendo o Brasil rodar muito rápido e desenvolver muito rápido. A gente tem que todos nós temos que estar à frente, ligado no que está acontecendo para acompanhar. Acho que o pessoal que fica para trás e se lamentar nesse momento, ele não vai conseguir. Então, é um momento de se reinventar. E a logística está se reinventando também em algumas partes, até informatizado. Eu acho que já deu tempo, essa foi a última pergunta, né, Edson? Foi, né? Foi eu queria agradecer, assim, foi bastante tempo, agradecer o Luiz, foi um tempo a mais do que a gente esperava, porque foi uma conversa longa e a gente acabamos aprendendo bastante coisa com ele. Sim. Ele soube nos falar tudo o que está acontecendo e até pude aprender, a gente que, não sei, não consigo falar pelo Valério, mas para mim que também sou consultor e vou nas empresas, bastante coisa eu acabei vindo a conhecer com a conversa que o Luiz nos falou agora. Então, acho assim, foi, para quem assistir essa matéria, principalmente profissional de logística, vai agregar muito. Acredito eu. O que você acha, Valério? Esse bate-papo aqui sempre é bom para a região. Aí, a ideia, né, de fazer essas lives aqui é justamente para tentar trazer alguma coisa nova, né, inovação aí para o pessoal da região, né? Nossa gloriosa Laranjal, Jumirim, Tietê, a região toda, né? A região forte do estado. Mas assim... Itu, né? Itu, até vai para Itu agora essa matéria, que ele é de lá. É verdade, Itu, verdade. É que o Tesoto, a gente se conheceu lá na Tesoto, na Cerâmica Tesoto, na famosa Cerâmica Tesoto ali de Jumirim, né? Terra do meu pai. Mas enfim, agradecer, esse papo aqui era para durar meia hora, acabou, a gente dobrou o tempo aqui, passou tempo. Pois mas foi bom. Foi ótimo. Obrigado, Tesoto, pela disponibilidade aí. Agradecer a Heineken pela disponibilidade tua aí, você trazer essas informações aí, Paulinho, obrigado. Edson, valeu
Obrigadão. Tamo junto. De novo, agradecer a oportunidade aí e fico aí à disposição aí para enfim, um outro tema de logística que vocês tenham aí que possa agregar de alguma forma aí com um pouco que eu conheço e agradecer de novo a oportunidade aí, Paulinho, Valério e também o Edson aí que esteve junto conosco esse tempo. A gente agradece, Luiz. Foi um aprendizado. Realmente, pode falar, hoje foi mesmo e pudemos aprender bastante coisa que até gente que entra bastante em empresas e implementa a gestão, agregou muito. Eu achei muito bom o papo, por isso passou acho que mais uma hora, era 9h30, já passou 50 minutos por esse motivo. Mais uma vez agradeço, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, cada um falou, Paulinho, Valério, Luiz, agradecer vocês três pela disponibilidade em trazer essas informações muito importantes aqui para a nossa página, para a nossa região. Muito obrigado, viu? E em breve tem mais aí. Semana que vem tem mais uma, só adiantando, pode daí não cortar. Então, a ideia, eu tive uma ideia com o Edson, até tinha falado com o Valério também, a gente vai entrevistar profissionais da área de gestão toda semana, para a gente aprender igual o Luiz trouxe essa bagagem para a gente. Daí a gente disponibiliza também um flyerzinho, um LP informativo, informando quem será o próximo convidado. Na verdade, eu já sei quem é o próximo convidado, já pode até deixar na live. Vai ser o Sinésio Batista, que é o presidente da Brinq. Ele que é o cara do brinquedo no Brasil. Ele acabou de me confirmar. Então, toda semana vai ter um especialista. Hoje foi um especialista de logística, semana que vem um especialista na parte de brinquedo, e vamos tentar por a gestão, ajudar todo mundo na gestão. Quem tem dificuldade numa parte, o outro tem dificuldade no outro. Eu acho que ficou bem claro, principalmente na parte de logística hoje. Quem tinha dúvida em alguma parte ou em alguma coisa, pode tirar totalmente a dúvida, que aprendeu muito. Edson, muito obrigado. Acho que o seu tempo já também... Já muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado ao pessoal que está nos assistindo também. Nos assistiu até aqui. Foi realmente um aprendizado. E fica um convite para vocês aí, Luiz também, voltar mais vezes aqui para o canal. Combinado. Eu agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigado. Um abraço a todos.